Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Receita Federal paga hoje as restituições referentes ao quarto lote do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano base de 2020. Mais de 3.800.000 pessoas vão receber os recursos. A consulta do extrato está disponível no site da Receita, onde também é possível checar se existem pendências e se você caiu na chamada malha fina. Mudando de assunto, a partir de quarta-feira, amanhã, a cidade de São Paulo adota o passaporte da vacina para eventos com mais de 500 pessoas. A obrigação do comprovante foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com o decreto, vai ser obrigatório um comprovante de vacinação contra a Covid para entrada em shows, feiras, congressos e jogos com mais de 500 pessoas. O participante deve apresentar o documento físico ou virtual que comprove ao menos uma dose da vacina anti-Covid. Já a apresentação do comprovante de vacinação para a entrada em estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes e shoppings, foi adiada pela Prefeitura de São Paulo. Os estabelecimentos que não respeitarem as exigências do decreto e os demais protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária estão sujeitos às penalidades e até interdição do local. O trabalho temporário deve gerar mais de 220.000 vagas no mês de setembro. É um aumento de 20% na abertura de novas oportunidades. Os setores da indústria, serviços e varejo devem abrir mais de 225.000 vagas temporárias em setembro. A retomada da economia acontece com o avanço da vacinação e a redução nos casos e mortes por complicações da Covid-19. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Acertem, espera um aumento de 20% no volume de contratações em relação ao mesmo período de 2020. Apesar da crise financeira gerada pela pandemia, os empresários estão otimistas com as contratações para o segundo semestre. E para manter a contratação ativa, o contrato de trabalho temporário pode ser a forma mais segura. Segundo a Acertem, se em 2020 a indústria foi quem puxou as contratações temporárias, neste segundo semestre, o setor de serviços deve se destacar com os segmentos de cuidados pessoais, como o salão de beleza, além da saúde e turismo. Outra área que pode surpreender é o comércio, já que shoppings e o varejo de rua retomaram as suas atividades em período integral. E apesar de serem vagas temporárias, com dedicação e vontade de aprender, aumentam as chances de garantir uma vaga efetiva no final do contrato. No destaque internacional, equipes de resgate foram às ruas dos estados americanos da Louisiana e do Mississippi para avaliar os danos causados pelo furacão Aida. Voluntários foram enviados para regiões alagadas que esperam por ajuda federal. Equipes de resgate revisaram na segunda-feira os danos catastróficos causados pelo furacão Aida na Louisiana. O poderoso ciclone deixou pelo menos 2 mortos, centenas de pessoas ilhadas e arrancou tetos de casas. A cidade de Nova Orleans ainda estava sem energia quase 24 horas depois que Aida atingiu a costa do estado como um furacão de categoria 4. As coisas materiais não importam, vai ser uma luta arrumar tudo. O que doeu foi ver meus filhos assustados como estavam ontem à noite. But it hurts, and to see my children scared the way they were last night. We were there at it was like 10 o'clock. Eram cerca de 10 horas da noite, de repente a água começou a correr para dentro de casa, ficamos em pânico. Meus avós moram bem aqui, 2 casas à frente, estávamos em pânico. Pegamos todas nossas roupas e embalamos o máximo que pudemos. We'll pack as much as we can. Voluntários foram enviados até comunidades alagadas pelo furacão. De acordo com o governador da Louisiana, o sistema de diques nos locais afetados funcionou muito bem e evitou problemas mais graves. O presidente Joe Biden declarou situação de desastre para os estados da Louisiana e Mississippi e autorizou envio de ajuda federal. Mais de 5.200 funcionários do Exército, da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e da Guarda Nacional respondem chamados urgentes. Aida trouxe aos americanos o trauma de outra tragédia quando, há 16 anos, o furacão Katrina atingiu o continente e matou mais de 1.500 pessoas.
Quanto estrago. E agora vamos falar do tempo aqui no Brasil. Hoje tem previsão de chuva em grande parte do nordeste do país. Em Aracaju, a temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima 27 graus. Em Curitiba, o sol aparece entre as nuvens, mas as temperaturas vão ser mais baixas, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em Uberlândia, Minas Gerais, o dia amanheceu frio, com mínima prevista de 15 graus, mas a tendência é que chegue a 29 graus durante o dia. Em Rio Branco, no Acre, os termômetros podem marcar até 36 graus. E em Olinda, mínima de 23 e máxima de 27 graus. Para encerrar, no Golfo da Califórnia, também conhecido como Mar de Cortés, que fica no noroeste do México, uma tradição centenária ainda vive: o cultivo de pérolas. Vamos ver. As pérolas que os habitantes nativos utilizavam em ornamentos chamaram a atenção dos conquistadores espanhóis que decidiram se instalar e fundar a cidade de La Paz, no extremo sul do Golfo da Califórnia, em maio de 1535. Até o século XIX, a região era famosa pelo tipo e pela quantidade de pérolas que produzia. Acredita-se que entre 100 mil e 200 mil ostras eram sacrificadas para a obtenção de uma única pérola. A fonte de pérolas mais importante do mundo do século XVI ao XIX foi neste mar, o Golfo de Cortés. A exploração foi tão alta por anos que o recurso estava à beira da extinção. Por isso, agora o foco está na conservação. Consideramos que todo o trabalho realizado para consolidar essa missão é fundamental. Tem a ver com a preservação do produto e com poder trabalhar com biotecnologia para obter as pérolas que antes eram conseguidas naturalmente. Para a produção das pérolas, um pedaço de cálcio é inserido na ostra, que é colocada novamente no fundo do mar, onde, graças ao fluxo de nutrientes naturais, é recoberta com madrepérola até atingir sua forma definitiva. O processo leva de 4 a 6 anos. O resultado pode ser pérolas inteiras, meias pérolas ou as chamadas barrucas, conhecidas pelas formas incomuns. A produção é de apenas algumas dezenas por ano. Além da conservação, a produtora Pérolas de La Paz oferece a turistas e curiosos a oportunidade de conhecer o processo produtivo. É muito importante que as atividades de educação ambiental sejam realizadas para que todos os moradores da região aprendam a proteger e conservar nosso patrimônio natural e passar o conhecimento de uma geração a outra e aos visitantes. Em parceria com designers e artesãos locais, as pérolas podem ornar anéis, brincos ou pulseiras e chegar a preços bem altos. E ficam lindos, olha. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com os números do coronavírus. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.